sempre se pergunta por que a Revolução Industrial começou justamente na Inglaterra. Tradicionalmente costuma-se dizer o seguinte: a Inglaterra ela tem reservas de ferro, o ferro que é utilizado para fazer as máquinas. A Inglaterra é rica em carvão, o carvão que, como vimos, é a principal fonte de energia nos primórdios da Revolução Industrial. Porém, essa explicação ela é incompleta, na medida que existem vários países do mundo que têm depósitos de ferro, que têm depósitos de carvão, e ainda assim não começaram a Revolução Industrial. Portanto, vamos deixar esses dois elementos como fatores que sim são favoráveis, ajudaram no desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra, mas por si só não explicam a precocidade inglesa. O que a Inglaterra tem que ninguém mais tem é o acúmulo de capital. A acumulação de capital obtida durante séculos de desenvolvimento comercial. Ou seja, existiam recursos disponíveis na Inglaterra. Recursos provenientes do comércio e que foram sendo aplicados na produção. Essa aplicação dos recursos na produção acabou ajudando o desenvolvimento da indústria. Agora, por que a Inglaterra tinha esse capital acumulado? Por que a Inglaterra enriqueceu tanto com o comércio nos anos ou no século que antecedeu a Revolução Industrial? Porque a Inglaterra, desde muito cedo, ela teve um governo burguês. Ou seja, a Inglaterra ela passou por uma precoce revolução burguesa. Quando eu falo a respeito dessa precoce revolução burguesa na Inglaterra, eu me refiro aos eventos revolucionários do século XVII, notadamente a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Ora, ao final da Revolução Puritana, ou melhor, ao final da Revolução Gloriosa, em 1689, a Inglaterra já tinha um regime parlamentar, burguês, 100% burguês. A Inglaterra, antes de qualquer outro país, pelo menos 100 anos antes do que qualquer outro país, a Inglaterra já tinha um governo que tinha como seu principal objetivo enriquecer a classe dos homens de negócio. Ou seja, fazia de tudo para enriquecer os comerciantes. Além dessa acumulação de capital, da precoce revolução burguesa, observa-se na Inglaterra a existência de uma forte mentalidade puritana. Sabemos que a religião puritana, ou seja, a religião calvinista, ela tem uma série de valores que incluem a valorização do trabalho, a valorização da acumulação, da poupança e a condenação dos gastos, do luxo, dos excessos. Essa mentalidade puritana, ela favorece não apenas a dedicação ao trabalho, mas justamente é mais um fator que estimula esse acúmulo de capital nas mãos de uma burguesia protestante. Além disso, em último, mas não menos importante, talvez até tenha um papel central, o processo dos cercamentos na Inglaterra. Durante um longo prazo, desde o final da Idade Média, grandes propriedades rurais eram cercadas pelos proprietários, eram dedicadas à produção de uma única mercadoria, muitas vezes a lã, a partir da criação de ovelha, e a transformação dessas grandes propriedades em propriedades monocultoras, em verdadeiras fazendas capitalistas modernas, acabou resultando na expulsão das pessoas que lá viviam. Ou seja, na criação de um grande excedente de pessoas despossuídas, expulsas da terra e que não terão outra alternativa senão se deslocar para as cidades, em franco crescimento. Ora, essa população que se desloca para as cidades vai acabar se transformando na mão de obra para a Revolução Industrial. Vai ser a origem do primeiro operariado urbano da história.